Cara, mas vamos lá. Às vezes, vamos lá. Vamos lá. Vamos prosseguir. Então, voltando ao assunto, né? Então a gente pode trabalhar junto com o cientista de dados a fim da gente poder ter um direcionamento, né? E isso é interessante, eu estava até comentando de um livro que eu li, né, Carlos? Posso ir falando, Carlos? Você quer... Claro, Carlos. Claro, por favor. Eu li um livro chamado Funil de Vendas, do Wilker, muito bom. E ele conta um caso de uma grande rede de varejo nos Estados Unidos. Ele não fala o nome, mas fica evidente que é do Walmart. E o pessoal lá tem uma parte de ciência de dados muito bem desenvolvido nessa questão de gestão de dados, tal, né? E aí eles conseguem mensurar os comportamentos das pessoas, né, de acordo com os hábitos de compras delas, né? Sim. E aí eles conseguem prever promoções, etc. Então, hoje em dia está muito mais raro, mas o livro falava isso de um início. E vou contar rapidamente, teve um caso em que um rapaz recebeu, era um pai de família, ele tinha uma filha adolescente, ele começou a receber cupons de desconto. Nos Estados Unidos é muito comum ter cupom de desconto. Cupom de desconto sobre enxoval de criança, fraldas, essas coisas, né? E ele ficou indignado, levou lá no mercado, né? Falou assim, olha, vocês estão mandando a enxoval de criança, e assim, minha filha é uma adolescente, ela não é nem casada, não sei o quê, né? E aí o mercado pediu desculpas, falou que não ia mandar mais cupons e tal, né? Aí passou mais ou menos um mês e meio, ele voltou, e aí quando ele voltou, ele foi lá e pediu desculpas no mercado, porque voltou aí, tá escutando aí, Carlos? Tô escutando. Aí ele voltou e pediu desculpas no mercado, porque a filha dele havia confessado que ela estava grávida, e o mercado tinha razão, e assim, e como é que o mercado induziu que ela estava grávida? O mercado não, né? O sistema que eles têm de dados, né? Porque ela fazia pesquisas, ela pesquisou sobre início de gravidez, ela pesquisou sobre teste de gravidez. Então, a pessoa vai dando indícios de comportamento, e a partir desses indícios de comportamento, você consegue prever exatamente um comportamento futuro. Estatisticamente, isso é muito viável. Aí, voltando para o universo das contabilidades, que é o que é o nosso foco hoje. As contabilidades, veja bem, hoje elas recebem contas a pagar, elas recebem contas a receber, elas recebem todo o material financeiro e contábil dos clientes, né? Seja via sistema, ou seja via papelada. Mas, o que a contabilidade hoje tem? Ela tem um papel muito mais consultivo, né? Então, o perfil contábil evoluiu de uma empresa que faz guias, que gera protocolos ou que faz apuração de impostos, para uma empresa que olha para o cliente dela e pergunta para o cliente aonde ele quer chegar e com o material que ela recebe, qual é o melhor caminho para isso. Sim. Então, o cientista de dados é o quê? Hoje as contabilidades têm exatamente toda a matéria-prima para fazer isso. Só que isso não é organizado, não é mensurado, tá? Então, hoje, com os sistemas, então, as contabilidades têm os sistemas de gerenciamento, os ERPs que elas usam, e os clientes têm os sistemas de computação que se integram às contabilidades. Você citou até a OMI aí, né? A OMI ela tem um sistema que se integra aos sistemas contábeis. É um exemplo, tem outros no mercado aí. Bom, com essa informação, as contabilidades, com o trabalho de um cientista de dados, elas vão pegar essas informações do cliente e elas conseguem prever isso. Eu sei porque eu tenho clientes que já fazem isso. Se um cliente, por exemplo, deles, tem uma indicação de falir daqui a quantos meses? Daqui a 24, 36 meses, pelo andamento que ele tem, o descontrole que ele tem de contas a pagar e receber, por exemplo. Sim. Então, são análises quantitativas e qualitativas que conseguem definir um processo antes que ele aconteça. E, além disso, mas evoluindo ainda nesse papel, você pode pegar esses dados que você capta no seu dia a dia e colocar em dashboard, para você ter uma visão em tempo real do que está acontecendo.
Por exemplo, Perfeito. a gente usa aqui na empresa sistemas de controle de atendimento, de controle de chamados, temos nosso sistema ERP e a gente gera através de uma ferramenta chamada Power BI, que é uma ferramenta onde ela pega os dados de diversos sistemas e coloca isso num gráfico em tempo real para você analisar. Então, voltando de novo para a contabilidade. Por que isso é importante para a contabilidade? As contabilidades, elas podem ter um papel consultivo na parte do cientista de dados, né, da ciência dos dados, e elas têm uma parte gerencial própria também, né, Carlos? Por quê? As contabilidades, elas sabem qual cliente delas dá prejuízo e qual dá lucro. É um desafio, né, cara? É um desafio. Hoje na Previsa, a gente tem feito essa análise. Depois eu até falar um pouquinho, mas é um desafio, acho que para todas as contabilidades, cara. Isso, exatamente. Porque assim, as pessoas sabem empiricamente, né? Esse cliente, ele solicita muito. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Esse aqui, nossa, dá um trabalho, solicita pra caramba, pede desconto, atrasa o pagamento. Então, vai criando uma situação que você só percebe o que está muito fora da curva. Sim. Né? Então, o papel do cientista de dados, quando ele faz uma análise do que ele tem, e hoje o pessoal que está assistindo a gente tem várias ferramentas que quantificam quanto os seus colaboradores gastam em cada cliente. Uhum. Por quê? Você vai fazer uma análise de quanto você paga de salário, uma coisa básica, tá? Eu pago tanto de salário, e quantas horas eu gasto do meu pessoal para atender determinado cliente. Qual é o valor da minha hora de serviço? Então, isso é uma premissa básica que vai definir o cliente que compensa e que não compensa. Eu tive uma contabilidade cliente nossa, o Carlos, que fez esse levantamento, né? Eu não sei o termo, ela despediu 10 clientes. Mas é isso. Despediu, ela despediu 10 clientes. Exatamente. Então, aqui, cara, a gente tem feito isso também, até com base nos dados que a gente tem coletado, sabe? Na verdade, sim, porque a gente não tem um sistema pronto para isso, mas a gente criou uma metodologia, né, para analisar os dados de dentro do nosso RP contábil, os desvios que a pessoa, sei lá, vai fazer um curso, vai até no banheiro, a gente está tendo como analisar para tipo assim, não computar em tal cliente, sabe? Mas não é um sistema, é uma metodologia que a gente criou. E, por enquanto, está em planilha. Agora que a gente está começando no Power BI, por exemplo. Sabe? Show. Não, você está no caminho perfeito. Eu vou te contar mais uma historinha que aconteceu aqui com a gente. A gente tem um cliente no Paraná, se eu não me engano. E ele estava com um servidor lento. E aí, ele mudou para o Duque Cloud. A gente tem um serviço que faz servidor nas nuvens dos clientes, né? Então, a gente pega o servidor e coloca nas nuvens, né? Aí eu falo para os clientes fazer um teste. Assim, olha, você pega o seu sistema que está no seu servidor hoje, gera lá um balancete, gera uma folha tal, e cronometra quanto tempo leva no teu sistema físico atual e quanto tempo a gente gera um teste na nuvem, né? Pega o sistema contábil, põe na nuvem e fala assim, ó, testa durante 5 dias. E você cronometra o tempo na nuvem, para você comparar quanto você ganhou de tempo de um processo físico para um processo na nuvem, né? Para a pessoa justamente fazer uma escolha assertiva, né? Fazer uma escolha adequada só um minutinho, só colocou o negócio aqui, pronto. Fazer uma escolha adequada e saber que a nuvem realmente vai compensar. Esse cliente aí, segundo as análises que ele fez no cronômetro, foi verificado que ele teve um ganho de 60% no tempo. Caramba. Aí, olha que interessante, a média geral, 60% no tempo. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a questão de processo que você perde por conta de uma máquina lenta, por exemplo, principalmente quando é o servidor, afeta toda a sua folha de pagamento. Porque o que acontece? A pessoa, isso acontece em muita gente, fala assim, olha, eu vou gerar um balancete, eu vou gerar uma folha de pagamento, esse cliente é grande para danar, eu vou deixar gerando e vou tomar café. Aí a pessoa deixa gerando a folha e fica 10, 15 minutos fora. Então, imagine tudo isso dentro de todos os seus colaboradores. Então, quanto tempo que você paga
e não existe produtividade porque existe um impedimento tecnológico. Com certeza. Entendeu? Então, isso tem que ser mensurado. Por quê? Porque você, a partir dessa ideia, você sabe que às vezes você migrar para um produto ou comprar algum produto, apesar de isso parecer um custo inicial alto, na verdade, a longo prazo, além de se pagar, ele dá lucro. Porque você produz mais com menos. Sim. Entendeu? Então, isso daí é importante vocês mensurarem, porque isso acaba passando desapercebido. Entendeu? Vou te contar, mas posso continuar falando? Senão, Claro, se me deixar, eu falo o tempo todo. Claro, Carlos. sem problema. Eu falo pra caramba. Vamos lá, tá? Então, tá eu vou contar um outro lance para vocês. Às vezes eu vou visitar cliente, vou visitar prospecto, né? Não cliente, vou visitar interessado. Né? Aí eu falo assim, quem cuida da sua TI? Aí o dono da empresa fala assim, sou eu. Aí a pergunta é, quanto tempo você gasta por dia, você como dono da empresa, para trabalhar na sua TI? Vou dar um exemplo, a pessoa gasta 1h30 por dia para trabalhar de TI na empresa dele. Aí você pega o seu Prolabore, que geralmente é o maior salário da empresa, e divide pelo número de horas. A empresa tem a TI mais cara do mundo. Por quê? O dono da empresa ganha 10, 15, 20, não sei quanto. Aí a hora técnica dele é a mais cara do que qualquer empresa de TI poderia fornecer para ele. E as pessoas acabam não fazendo essa analogia, né? Então, assim, é importante você conhecer os seus números. Então, assim, a dica que eu dou para as contabilidades é, primeiro conhece os teus números, analisa como é a gestão da tua empresa hoje, verifica o que dá lucro, o que não dá, e aí você consegue traçar um caminho, porque esse é o primeiro caminho que você vai fazer para poder oferecer isso como um serviço para os seus clientes. Entendi. Com certeza. Você falou, é engraçado você falar, desculpa eu te contar, é porque eu, até outro dia, eu programava muito ainda, né? E eu falei, gente, não está dando para executar papel de programador com papel de diretor de TI, com gestão, não dá, né? Aí eu contratei 2 para me substituir na programação. Eu falei, graças a Deus eu já fico mais tranquilo, né? E é o que você falou, eu não calculei o custo disso, né? Isso no meu custo eu não calculei. Espera que tá um pouco baixo aqui, só um minutinho. Tá um pouquinho baixo o seu som aqui, Carlos. Só um minutinho. Se é eu ou você? Oi, pode falar, por favor. Eu estava falando que eu não calculava o meu custo quanto programador, né? E às vezes eu deixava a gestão de lado, tá? Espera só um minutinho, Carlos. Espera só um minutinho, que está um pouquinho baixo o seu som aqui. Só um minutinho. Alguém estiver online, me fala se está me ouvindo bem, por favor. Oi, pode falar. E agora, está me ouvindo bem? Agora sim, pode falar. Não, eu estava só complementando que o meu custo como programador eu não contava. E o custo que eu ficava programando, né, e deixava de gerir, a gente não contava isso, né? Aí eu contratei 2 programadores para me substituir nessa parte, entendeu? Sim, isso. porque a gente acaba não contando, né? Isso é natural, assim. Às vezes, eu, por exemplo, vou contar um caso para vocês. Eu gosto muito de trabalhar com ferramentas, fazer esse trabalho manual de vez em quando, né? Eu também. E às vezes, por exemplo, quebra alguma coisa, eu vou arrumar, eu compro uma ferramenta para arrumar que é mais cara do que o produto novo para substituir. Eu até machuquei o dedo essa semana fazendo isso. Eu também. Eu gosto de ferramenta. Eu também. Aí eu vou lixar uma coisa, eu compro uma lixadeira que é mais cara do que a peça para substituir. Então, acontece isso, entendeu? Exato. Mas o importante é você saber que isso acontece, mas isso não pode tomar a empresa, que é uma pessoa separada, e ela pagar por isso. Então, isso é muito importante. Então, o que você fez? Você fez uma análise, chegou para você, escuta, eu estou gastando muito tempo assim, eu preciso me dedicar a projetos que deem mais retorno, e eu vou pegar essa parte e terceirizar para outra. Então, esse é o caminho, tá? Sim. Então, assim, o que eu recomendo, assim, eu tenho uma empresa de TI, eu tenho uma contabilidade que cuida da minha empresa. Então, assim, não compensa para mim contratar um contador, contratar uma pessoa do DP, do fiscal,
do societário. Não compensa. Compensa contratar uma empresa que faça tudo isso por um valor muito menor do que um profissional. Então, as contabilidades têm que pensar também na questão do TI dessa maneira. Entendeu? Eu sei que, às vezes eu converso com muito dono de contabilidade e eles são entusiastas da TI. Eles gostam da TI, eles gostam de fazer... Que nem eu gosto lá de fazer um trabalho com ferramentas, tal. Eles gostam de fazer isso. Só que aí você tem que gostar, mas você não pode assumir responsabilidades de uma empresa inteira só por conta disso. Tá? Então você precisa ter essa mensuração de dados. Então a questão do cientista de dados, eu acho que o ponto dessa área que está em franca expansão, existem cursos para isso, quem quiser se desenvolver, quem quiser melhorar, né, e se formar nisso. Mas eu acho que o principal ponto aí é a pessoa fazer uma análise da própria empresa para poder verificar esses gaps aí, do que ela faz. Eu acho que isso aí pode ser medido... Vou falar de TI, que é a minha área, quanto na minha área, na minha produção. Então, a partir desse fator, você vai saber quanto tempo você deixa de trabalhar por causa de TI. E aí, se você tem 1 hora sem poder trabalhar na sua contabilidade, você tem que pegar a folha de pagamento de todo mundo, ver o custo hora de cada pessoa e multiplicar pelo tempo de parada que você tem. Aí você vai ter o seu gap que você está deixando de ganhar e que você poderá investir para que isso não aconteça mais. Perfeito, sim, entendi. Tá? E aí você falou a questão dos cursos, né, que a pessoa pode fazer. Mesmo igual você tinha falado, que elas poderiam vir de várias áreas diferentes. Mas existe um curso focado para todos? Não? Seria um para cada? Como é que funciona, mais ou menos? Olha, na verdade, existem cursos voltados de acordo com a especialidade e premissa da pessoa. Então, tem cursos para quem é matemática, tem cursos para quem é da área de estatística, tem cursos para quem é da área de TI, tem cursos para quem é da área de gestão de pessoas, ou a parte de gestão de negócios. Então, varia muito. Então, na verdade, eu recomendo para quem quer se especializar na área, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é saber se os dados que ela possui atualmente, eles são dados que podem ser mensurados. Então, esse é o primeiro passo, a coleta desses dados. Então, fazer uma análise, ter esses dados organizados, né? Na parte de informação a gente fala de tabelas, a gente fala de banco de dados, essas tabelas são relacionadas, né? Eu também já fui programador há muito tempo atrás. Então, você tem esses dados aí armazenados em algum lugar que são abastecidos e, a partir disso, você deve fazer um estudo do que você precisa. E aí, ou você busca a formação para poder angariar esses dados e gerar um dashboard, ou gerar uma tabela que você possa utilizar, ou você contrata alguém para fazer isso. Para quem trabalha com sistemas, por exemplo, quem tem um ERP contábil, você pode hoje, por exemplo, trabalhar com APIs de integração. O que são APIs de integração? Os sistemas que vocês pagam mensalmente, eles têm portas, vamos falar assim, de acesso, onde você pode contratar empresas que buscam esses dados, essas portas de acesso, e aí eles pegam esses dados, relacionam e geram um dashboard ou geram uma tabela em que você possa buscar informação. Tá? Eu até reuni aqui informações que as empresas poderiam ter, e depois, se vocês quiserem, eu até mando isso para vocês, que isso é bastante importante para qualquer tipo de negócio. Ó. Então, eu vou passar alguns dados aqui que são importantes, que vocês podem mensurar a partir de uma análise de dados, a partir de um cientista de dados. Tá? Perfeito. Então, o primeiro é o CAC. O que é o CAC? O CAC é o custo de aquisição por cliente. Tá? Então, o que é isso? Quanto custa para você, contabilidade, conquistar um novo cliente? Entendi. Tá? Então, onde você vai buscar esses dados? Eu invisto no Google, eu tenho uma empresa que faz o meu site, eu tenho uma empresa que cuida do meu marketing, eu tenho o meu comercial. Então, você vai pegar todos os seus custos, ver quando entra um cliente, você fala assim, esse cliente me custou tanto. Tá? Aí, esse cliente me custou tanto. Então, digamos assim, quanto tempo esse cliente tem que ficar na minha empresa para ele pagar o custo dele?
Sim. Então, por exemplo, se um cliente me custa R$ 2.000 para entrar, e ele paga uma mensalidade de R$ 1.000, e ele sai depois de 2 meses, eu tive prejuízo. Exato, cara. E você falou um negócio interessante que eu não calculo isso. Esse custo de aquisição Ninguém calcula, não ninguém calcula. porque hoje eu consigo assim falar quanto tempo cada um trabalha para cada sistema, né? Contábil, fiscal, pessoal, para determinado cliente, quanto de ligação eu tenho, contato, né, com o cliente, mas eu não tenho, mas eu não coloquei, né, no meu honorário o custo de aquisição. Isso é importante. Hoje, então, por exemplo, pode falar, Carlos. Hoje o meu comercial ele tá, né, tá dentro do custo mensal, mas ele assim não trabalha mais para esse cliente que ele já adquiriu, né? Ele trabalhou antes, ele entrou, de certa forma ele não trabalha mais para esse cliente, né? Sim. Aí ele faz parte de um outro centro de custo de aquisição, de um cliente novo. Tá certíssimo. E não é só isso. O que é um custo de aquisição? São a parte de pessoal, que são colaboradores, marketing comercial, cartões, panfletos, feiras, tudo que você gera para prospecção, isso é marketing. E isso tem que estar dentro de um centro de custo, que você tem que fazer esse cálculo para saber quanto custa para entrar cada cliente. Tá? Então, isso é um dado importante, porque às vezes você acha que investir em propaganda ou investir em determinado segmento de marketing não compensa, e se você faz um CAC, um custo de aquisição, você sabe o que dá mais resultado ou não. Então, por exemplo, eu vou investir em Google, um exemplo, vou investir em Google. Vou investir 1 ano em Google. Quanto o Google gerou? Gerou tantos clientes que pagam a mensalidade de tanto. Compensou ou não compensou? Eu vou fazer uma feira de negócios. Quanto isso entrou dessa feira? Compensou ou não compensou? Mas isso é importante porque o marketing ele não tem um efeito imediato. Se você investe hoje em marketing, você não vai ter isso na semana que vem. Ainda mais do Google, geralmente, né? Ainda mais o Google, é cumulativo o negócio. Sim. Então você tem que ter prazos e você tem que ter métricas de 6, 12 meses para saber o resultado que aquilo dá. Porque às vezes também, se você faz uma ação desse sentido e essa ação não dá um resultado imediato, você tem a falsa impressão que isso não funcionou. Uhum. E isso é ruim, porque você descarta uma possibilidade importante. Exatamente. Às vezes boa. Tá? Então, isso é um outro fato. O valor por cliente. Então, que é? É a quantidade de pedidos que o cliente faz para você, dividido pelo faturamento que ele paga mensal. Basicamente, o que é? Qual é o valor de cada cliente dentro da minha empresa? Aí eu tenho uma coisa importante. Eu tenho clientes que valem para mim R$ 1.000 e eu tenho clientes que valem R$ 10.000 para mim. Aí eu posso criar metodologias de atendimento onde a pessoa que paga mais tem diferenciais dentro do meu serviço. Um exemplo. Mas aí, não que você tem que tomar uma atitude, mas que você sabe o que cada cliente vale para saber o que você pode, até onde você pode oferecer. Uma coisa que acontece muito. Uma coisa que acontece muito, Carlos, é assim. Geralmente, a gente que é de serviço, a gente atende mais quem grita mais. Geralmente. Entendeu? O cliente que não grita muito, a gente meio que no dia a dia acaba esquecendo dele porque ele não chama a atenção. Isso é um perigo, porque esse é o cliente bom. Esse é o cliente bom. Às vezes, vocês têm um cliente, as empresas têm um cliente, que é um cliente que paga pouco, reclama muito, e depois de pegar tudo que você pode oferecer, ele vai embora. Entendeu? Então, isso acontece. Isso acontece. Acontece todo mundo. Então, você tem que saber o valor de cada cliente. Para quê? Para que quando ele saia, você faça assim, nossa, perdi um cliente que não reclamava, não dava trabalho, pagava em dia, pagava um ticket super alto e ele foi embora porque eu não dei atenção suficiente. Tá? Então, isso é um valor importante. O ticket médio que você tem, que é o valor dos contratos dividido pelo número de clientes, tá? O Edinaldo, meu amigo, fundamental, o cálculo de margem de contribuição, exatamente, esse é um outro fator importante. A margem bruta, a margem líquida,
O LTV, o que é o LTV? É o valor de vida do cliente, que é o ticket médio vezes o tempo de vida vezes a margem bruta. O payback, o que é o payback? É o CAC dividido pelo ticket médio, que tem que ser menor que 6 meses. Quanto tempo esse cliente tem que ficar para ele poder pagar o que eu gastei para conquistar ele? Sim. É o que a gente falou do cliente que entra e sai 2 meses depois. Tá? E dentro dessa análise de dados, você pode estipular o quê? As metas de faturamento sobre o conquistado. Sabe aquela história do livro da Alice? A Alice chega para o coelho e fala assim, que caminho eu devo tomar? E aí o coelho fala assim, para onde você quer ir? Aí ela fala assim, eu não sei. Ele fala, então qualquer caminho serve. Então, você tem que ter uma meta da onde você quer chegar para você poder ir atrás dela e você poder comparar o quanto você chegou próximo ou não. Então, assim, a análise de dados também permite que você faça isso, tá? Bom, isso é um dashboard geral. Aí, dentro dessa análise de dados, existe a parte técnica, onde você pode mensurar por departamento, contábil, fiscal, qual é a produtividade de cada departamento, o que cada um entrega. Você pode, inclusive, isso é uma coisa interessante, do aspecto de vendas, você pode trabalhar com dashboard de qualidade, que é o quê? É mensurar a satisfação dos seus clientes. Quanto os clientes estão satisfeitos comigo? Tá? Eu vou dar uma dica aqui, que eu faço aqui na empresa, e vocês podem copiar, porque eu também copiei de alguém. O que eu faço? Chama Bom Dia Duque. O que é o Bom Dia Duque? Uma pessoa do meu atendimento liga para todos os clientes no começo do mês, para os gestores de diretoria. Como foi o meu atendimento do mês anterior? Entendi. E dentro do meu sistema de chamados, o que é um chamado? Pedidos. A contabilidade também tem isso. Me gera uma DAS, me gera não sei o que lá. Quando ele pede alguma coisa, ele também tem a possibilidade de deixar um feedback. Se ele gostou, se não gostou, etc. Aí você tem a mensuração do que a diretoria pensa de você e você tem a mensuração do que os colaboradores pensam. Porque uma coisa que eu aprendi em 14 anos de empresa é assim, quem contrata é o dono da empresa, quem manda embora são os colaboradores. Exatamente. Entendeu? Então é assim, o cara contrata, depois você perde o contato. Agora os colaboradores que falam, olha, tá bom, tá ruim, tá não sei o quê, entendeu? Então você tem que ter o olhar para as duas pontas. E aí, você com essa análise de dados, você consegue corrigir antes de perder. Isso é importante. Porque você imagina, o cliente, ele reclama uma, duas, depois ele desiste. Aí, às vezes, você acha que o cliente não está mais com problema, mas ele desistiu de reclamar, porque não teve atitude. E já está procurando outro. Então, já está procurando outro. Então, quando você tem isso, quando você tem essa questão do dashboard, você sabe o que está acontecendo em real time, tempo real, e você consegue tomar atitudes para voltar a satisfação, porque ele fica satisfeito. Tá? Sim. Então, isso é importante. Eu vou até contar mais um caso. Posso contar? Eu não sei se fala você, Carlos, não só eu falo aí. Não, eu queria, por exemplo, mais assim, pensando nas contabilidades, porque hoje, por exemplo, o meu RP contábil, ele não tem um API, né? Ele até permite eu fazer consulta do banco de dados, né? Não permite alterar, nem incluir por fora, né, dele. E é muito difícil qualquer uma ferramenta acessar ele, tá? Até porque ele está local, não está na nuvem, o meu banco não está na nuvem. Mas existe algum, além do Power BI, eu não sei, existe alguma outra ferramenta que a gente possa acoplar nesse tipo de sistema? Ou eu estava fazendo Excel, estou começando no Power BI. Os nossos Excels são todos maravilhosos, mas não dá para compartilhar direito, é um arquivo, ele se perde, entendeu? Existe alguma outra ferramenta ou até um outro método para poder fazer isso? A gente, contabilidade, né? Dá para fazer isso facilmente? Infelizmente, a gente hoje tem uma porta, um gap nas empresas, que a gente tem uma dificuldade muito grande, Carlos, de achar empresas que gerem essa análise de dados que as empresas precisam. Isso aí, na minha opinião,
é uma coisa que as empresas que fazem, as soft houses, tanto as que fazem sistemas contábeis, quanto as que fazem sistemas para clientes, falham em não desenvolver melhor essa questão de dashboard. Tá? Então, isso é uma coisa que você vai ter que contratar uma empresa ou um programador para poder pegar esses dados, exportar esses dados. Se você não tem uma API de integração, você tem que fazer uma exportação via Excel, abastecer um Excel e desses dados você pegar e gerar. É um trabalho muito grande e é por isso que pouca gente tem isso, infelizmente. Tá? Então, falta ainda soluções no mercado para isso. Então, eu acho que faltam empresas que se dediquem a isso. Tá? Empresas assim, não, olha, se você me procurar, eu vou pegar e vou fazer todo um sistema de dashboard que vai te dar um raio-x da tua empresa em tempo real. Você vai ligar o teu celular e você vai saber se sua empresa está indo bem ou está indo mal. Sim. Isso é o sonho de qualquer empresário. Pois é. Qualquer empresário quer saber se está indo bem ou mal. Porque hoje a gente é reativo. O que é reativo? A gente espera o negócio afundar para tomar atitude. Se você tem uma análise de dados preditiva, se você sabe o que está acontecendo e não está indo bem, você sabe que você pode fazer uma coisa para corrigir. Vamos pegar de novo a empresa contábil. Então, eu tenho que gerar, por exemplo, tantos impostos de renda por dia para poder chegar no final do prazo e entregar tudo sem correria, sem trabalhar noites, de madrugada e tal. Uhum. Então, se eu tenho que entregar um exemplo, 20 impostos de renda a dia, e eu tenho 10 dias para fazer isso, eu tenho 200 para entregar. Se eu chego na metade e não entreguei 50%, eu estou atrasado. Então, eu consigo identificar o que eu tenho que fazer para poder corrigir o meu caminho para não continuar atrasado. Sim. Entendeu? Uhum. Aí eu posso trabalhar mais, eu chamo alguém para ajudar, etc, 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 etc. Então, você consegue, através dessa análise preditiva, corrigir o carro antes dele bater. Sim. Entendeu? Então, assim, é de extrema importância. Mas, infelizmente, Carlos, a gente, cara, vai ter que ainda falta isso. Eu acho que isso é um negócio fantástico para quem buscar um caminho de abrir uma empresa desse tipo. Eu mesmo, por exemplo, estou formando aqui na empresa um grupo de programadores em Power BI para poder fazer soluções para oferecer para os meus clientes. Uma coisa, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, fica a dica para vocês fazerem também, se chama saúde do cliente, Carlos. O que é saúde do cliente? Imagine você falar para o seu cliente assim, ó, se você vier para a minha contabilidade, eu vou fornecer para você, no seu celular, um gráfico para falar como está a saúde da sua empresa. Então, olha só, cliente, você tem uma indústria, você tem uma loja, não importa. Nossa, eu faturei aqui 20% do que eu preciso, mas eu deveria estar no 35%. Então, se eu não melhorar isso de alguma maneira, eu vou ter prejuízo no final do mês. Mas você vai avisar o cara no começo do mês sobre isso. Sim. Então, isso é uma coisa que é fantástica. Imagine vocês também como contabilidade, ou eu como TI, saber que eu não estou produzindo o suficiente por dia para poder pagar minhas contas e poder corrigir isso a tempo. Então, assim, essa saúde do cliente, vocês como contabilidade já têm os dados. Vocês só precisam extrair deles o que é necessário para poder fazer essa predição. Tá? Então, assim, os limites são infinitos. Assim. Eu estou dando exemplos, mas assim, são Sim. coisas que vocês... O céu é o limite, gente. O céu é o limite. A gente está até olhando para trocar o nosso RP contábil, né? Estou até olhando o Atenas 3000, que é um sistema, né, lá do Espírito Santo. E ele tem, por exemplo... conheço. Eu vou falar com o Thiago amanhã do Atenas, inclusive. Por coincidência. O Thiago Sevilha? O Thiago Sevilha. Bacana. Thiago... Eles assim, eles já têm tem dashboard para clientes, né? No Document Center deles lá, sabe? Coisa que eu não tenho. Sim. Eu até peguei o NuConte, que é um sistema que faz análise, mas é limitado, né? Não conversa direito com o domínio. Então, tem vários fatores, né? Que dificultam. Sim. E é o que você falou. Eu peguei até os programadores para poder acabar de fazer o meu sistema de gestão, né? De gestão de contratos, para poder eles acabarem de desenvolver isso, sabe? Eles desenvolverem um sistema mesmo, não só um método, que é hoje.
Um Sim. sistema que ele ande sozinho. Não precisa a gente ficar o tempo todo mexendo, né? Sim, 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 entendeu? sim. E, Exatamente. Pode falar, Carlos, não, desculpa, pode falar. porque eu te cortei aquela hora, eu sei que você queria contar outro caso e eu adoro caso. Então, ainda mais essa área, né? É. Deixa eu lembrar. Ah, lembrei qual é o caso, lembrei. Não, porque eu falei, né, que eu estava citando que o diretor contrata e os colaboradores mandam embora, né? Sim, sim. Inclusive, tem uma contabilidade aqui perto da empresa, aqui na minha região, Então, vocês estão que eu fisicamente sempre. onde? Onde? Você não A falou gente está. fisicamente, né? Vocês estão em todo o Brasil, mas fisicamente. Fisicamente, a gente está aqui em São Paulo, aqui, perto do Aricanduva, na Zona Leste. A gente Ah, perfeito. tem uma sede própria aqui, é grande, tem 500 metros quadrados. Então, a gente. Bacana. Hoje é uma das maiores empresas. Eu acho que é a maior, não sei se tem outra especializada em contabilidade, né? TI especializada para contabilidade. Contabilidade ela é muito particular, né? Contabilidade, eu falo assim, é tudo para ontem e da multa. Então, assim, não tem. Quando você atende uma indústria, quando você atende uma loja, né, tudo tem um tempo pré-calculado. Contabilidade é assim, olha, se não resolver agora, eu vou ter que pagar a multa do cliente. E a multa é de 50 mil reais, assim, sabe? Então, é tudo muito urgente e tal. E aí a gente começou esse ramo há 14 anos atrás. Na verdade, a gente pegou a contabilidade do primeiro cliente da Duque, que é cliente até hoje. O cliente 1 é cliente até hoje, há 14 anos. A gente pegou a contabilidade dele, e aí um foi indicando para o outro, a gente se especializou, fez parceria com o Sescom e tal. Hoje a gente atende contabilidade do Brasil inteiro. Tem contabilidade em Fortaleza, no Rio, tem no Paraná, tem no Brasil inteiro. Então, a gente faz um trabalho hoje bem desenvolvido. Então, tem a parte de gestão de TI, chamados. A gente hoje atende em 30 minutos, né? Porque a contabilidade tem essa urgência. E tem a parte de passar o servidor nas nuvens, né? A gente pega os sistemas, qualquer sistema, a gente passa para a nuvem, né? Sim. Então, a gente hoje tem esse trabalho. Tem o backup nas nuvens também na Amazon, que a gente pega os dados e faz uma cópia para a Amazon. Bacana. E tem a parte de gestão. Então, a Duque hoje são 3 empresas, que é a Duque.com.br, a Salvaí, que é para fora do Brasil.com.br, e o backupinfinito.com.br. São as 3 empresas que formam o grupo da Duque. A gente tem hoje aqui perto de 40 colaboradores. Fantástico. Bacana, bacana. Mas volta lá. Eu ia contar o caso. Aí, tinha uma contabilidade aqui perto e tal, e eu passava de carro, né? De carro, de moto e tal, e eu via a contabilidade. Aí eu sempre ando com o material da Duque, assim, né? Comigo, né? Quando eu vejo uma oportunidade, eu vou lá e deixo, né? Eu deixava lá tal. E nunca entraram em contato, eu nunca pedi para ligar lá, também não ia para frente. E aí me procurou semana passada, né? Porque foi indicação de um outro cliente. Aí eu falei assim pro dono da festa, escuta, eu já deixei vários materiais para você, já deixei mousepad, deixei chocolate, deixei não sei o quê. Aí eu falei assim, eu nunca recebi. Quer dizer, nunca chegou nele. Nunca chegou, entendeu? Então, isso é interessante porque olha só o que eu aprendi com isso. Aprendi que os colaboradores gostam da TI, esse é o primeiro ponto. Eu aprendi que eu estou jogando meus brindes fora, então meu marketing está com um custo que não está funcionando. Eu preciso pegar esses brindes e dar uma outra forma de entregar. Direcionar o cara certo, né? Direcionar o cara certo. E o que eu estou fazendo de parar e entregar não atinge o público-alvo. Então, assim, você vê que uma experiência que eu vivi, olha o que gerou de informação para mim, para eu usar. Sim. Então, o cientista de dados é isso. Só que ele faz isso em larga escala. Então, ele pega toda essa informação que chega e coloca isso num gráfico, numa tabela, para você saber especificamente o que aconteceu. Então, daí é importante você mensurar. Agora, voltando à sua pergunta, Carlos, infelizmente hoje a gente tem o trabalho de ter um programador em Power BI. Esse geralmente é o profissional, programador em Power BI, que vai pegar vários sistemas que vocês usam, vários dados que vocês levantam e colocar isso de uma forma que vocês possam saber. Agora, antes de fazer isso, você tem que fazer a lição. O que eu preciso saber da minha empresa? O que eu preciso saber? Então, é o negócio lá do coelho e da Alice. Então, antes de saber qual caminho eu vou escolher, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Entendeu? Então, você tem que fazer
Na minha opinião, o que eu aconselho a fazer, o que eu fiz na minha empresa, vocês precisam saber quanto custa tudo na empresa de vocês. Qual é o teu custo? Porque aí você sabe... Sabe aquela história, Carlos, que as companhias aéreas tiraram uma azeitona dos pratos que eram servidos e economizaram milhões de dólares por ano? Uhum. Você lembra? Tem uma história antiga que falava sobre isso. Na época que a refeição de avião não era um pacote de bolacha, né? Exato. Então, isso é um exemplo de que quando você tem os dados, você consegue tomar uma atitude. E assim, a grande verdade, pelo que eu vejo nas empresas, as empresas geralmente olham a formiguinha e deixam passar o elefante. Entendeu? Então, o que é isso? Elas se preocupam com o detergente da pia da cozinha, que está acabando muito rápido. Mas elas pagam por serviços e processos que elas não usam. Então, sabe, a primeira coisa é pegar o teu custo. Eu posso contar mais uma historinha? Claro. Tem tempo ainda. Quer dizer, vou contar uma historinha rápida. Como eu recomecei, eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho. Mas, tem muito tempo ainda. Vamos lá. Vou contar uma historinha rápida. Eu era funcionário de uma gráfica, há muitos anos atrás, me ajudou muito e tal. E tinha a irmã do dono, que era uma senhora muito simpática, né? Mas ela perdia um tempo danado porque ela ficava vendo quanto o pessoal gastava de detergente para lavar a louça do almoço. E ela ficava todo dia depois do... o pessoal tem muitos, o cara ia lavar detergente. E aí ela ficava vendo isso tal, e ela reclamava pro dono da empresa, que meio que já estava meio cansado, mas é minha irmã tal. Não, porque olha, estão gastando quase um frasco de detergente por dia, não sei o que, o detergente custa tanto, quanto dá isso no ano, tal. E aí, eu trabalhava lá todo dia, via todo dia tal, e eu via que os caras deixavam as luzes do almoxarifado acesa todo dia. E ficava 24 horas acesa. Aí um dia eu perguntei por que a luz fica acesa 24 horas. E tinha umas 10 lâmpadas lá. Porque essa senhora aqui do detergente, ela não enxergava bem o buraco da chave. Então ela queria chegar e a luz está forte para ela poder enxergar onde enfiar a chave na fechadura. Meu pai. Então, veja só. Se preocupava com o detergente e deixava o que vinha de energia gasta desnecessariamente através desse hábito dela. Entendeu? Então, assim, são coisas que as pessoas... Mas não era por mal que fazia isso. Isso é manias que as pessoas têm, tal. Então, às vezes, você precisa de uma outra pessoa para apontar para você o que você está fazendo, para você ter um insight e você parar aquele comportamento ou mudar a direção. Tá? Então, esse é um exemplo bem frívolo, só para vocês entenderem o que pode acontecer dentro de uma estrutura de uma empresa que fica desapercebido. E você só percebe quando você faz essa análise de dados. Uma coisa que muita gente faz, Carlos, eu já vi, eu atendo algumas multinacionais, né? E eu tenho um cliente meu que ele faz isso. Todo dia, ele sai da sala dele, em horários alternados, e anda pela empresa inteira. Ele vai andando e tal. E ele falou ele estava conversando, tomando café, falou assim, sabe por que eu faço isso, de ficar andando todo dia? Eu ando em vários horários porque aí eu vejo coisas que as pessoas fazem e não percebem. E aí eu consigo corrigir isso e eu consigo economizar dinheiro com isso. Sim. E às vezes são coisas bestas, entendeu? Mas são coisas que dão um efeito acumulativo grande, sabe? Sim. Então, existe um estudo também que as pessoas... Isso não sou eu que estou falando, isso é um estudo científico, tá? Inclusive num livro que eu li sobre Scrum, que as pessoas, quando elas têm um acompanhamento de processo, elas produzem mais e melhor. O Scrum faz isso. O Scrum, para quem tiver curiosidade, é uma metodologia que foi criada na parte de TI, que define prazos e processos para você determinar. Então, vamos pegar a contabilidade. Entrou um cliente novo. O que eu preciso para um cliente novo entrar na minha contabilidade? Documentação, eu preciso que ele mande contrato social consolidado, os documentos dos sócios, faturamento, tal. Então, dentro do Scrum, que é uma análise de dados, você pode colocar, inclusive o Office tem isso, chama Planner, o Office 365 da Microsoft. Quem tem pode usar o Planner. Ótimo, eu também uso. Aí você coloca lá os departamentos, qual que é a função do contábil no cliente novo, do fiscal,
do societário, do financeiro, do atendimento, coloca as tarefas que eles têm que fazer e os prazos, data limite. Aí você tem um acompanhamento disso. E com esses dados, você consegue saber qual é a performance da tua equipe. Só de fazer isso, gente, o que vocês podem fazer? Vocês podem ter um raio-x da empresa de vocês para saber que, às vezes, um funcionário trabalha em determinado departamento melhor do que ele está agora, por exemplo. Então, isso é uma coisa que o dado dá a mais, entendeu? Outra coisa, você consegue achar espaços de trabalho onde você consegue ter mais clientes sem ter que contratar gente nova. É exatamente isso, Entendeu? Exato. Então é isso. Ó, você falou do sistema. Né, cara? Oportunidades. Oportunidades. E até vícios, se você tem consegue ver vícios sim. também, né, no próprio processo, né? Sim. Isso acontece muito, Carlos, quando você troca um sistema contábil. Se trocar sistema contábil, é o inferno. Nossa. Porque você tem que... Nossa, é o inferno na Terra. Inferno na Terra. Ninguém quer, o pessoal faz em última instância, né? E sistema contábil é que nem filho feio. Cada um acha o seu bonito. É uma coisa que a gente tem fã em todos os sistemas contábeis. Todo mundo tem. Não, isso aí é que nem filho feio. Você fala que é feio, mas não, o meu é lindo. Então, o que acontece? Os sistemas, quando a pessoa troca um sistema contábil, e às vezes o sistema contábil, seja lá qual for, tem funcionalidades que você não tinha outro, sua produtividade aumenta pela simples troca de sistema. E aí você consegue, empiricamente, porque o pessoal está te falando, olha, agora eu gero folha mais rápido, agora eu consigo clicar menos coisas para poder chegar no mesmo resultado. Então, são coisinhas que você acelera o teu dia a dia, entendeu? Sim. Então, isso traz para você uma produtividade maior. E o que você fez de diferente? Os clientes são os mesmos, os colaboradores são os mesmos, você mudou o processo. Seu processo ficou mais eficiente. Entendeu? Vou contar. Pode falar. Depois eu contar mais uma historinha. É interessante que a gente faz aqui, né? Eu faço muito RPA, né? Muito robô, né? Principalmente igual você tinha falado mais no começo, quando a pessoa tem muito tempo livre, vai lá, levanta, vai tomar café, deixa o relatório fazendo, né? Hoje Sim. A gente faz muito robô para poder automatizar essas tarefas, sabe? Justamente para eles terem mais tempo de pensar, de gerir, de fazer outras coisas mais importantes. Mas fala o que você ia contar. Outro dia eu fui visitar um cliente e tal, fui tomar um café lá, e eu vi assim nas mesas, né, eles usam o VoIP, né, que é o telefone por IP e tal, né, que é uma coisa bem legal também, tá? E aí eles usavam o VoIP e eu percebi que na mesa de cada um colocaram uma etiquetinha com o ramal. Aí eu perguntei, mas por que vocês colocam uma etiqueta com ramal em cada computador? Não, porque cada um senta numa mesa e a gente trabalha em nuvem, tal. É um cliente que já trabalha nas nuvens, a gente botou o Duke Cloud e tal, eles trabalham na nuvem. Então, cada um senta numa mesa e aí a recepcionista vê quem é que está no ramal tal, e aí quando alguém liga para falar com o João, ela vê qual é o ramal, a mesa que o João está sentado e passa o ramal dele. Mas isso aí acontece todo santo dia de manhã. Mas por que fazem isso? É só vocês, quando ligarem o computador, colocar o seu usuário e senha do VoIP, e aí você vai ter um ramal fixo sempre. Aí a pessoa fala assim, nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Mas é uma coisa que um monte de gente fazia. É simples, assim. Olha quantas pessoas participaram. Aí teve a pessoa que imprimiu as etiquetas, a pessoa que colou, a pessoa que pergunta, e ninguém percebeu que não precisava fazer isso. Então, aí vem de você ter uma visão de fora, às vezes, para você poder enxergar. Exato. Entendeu? Eu era programador. Quando a gente faz programação de computador, a gente comete erros que a gente não vê. O ser humano tende a não enxergar os próprios defeitos. Ele oculta, ele fica cego a isso. Isso é natural, é da natureza. Então, você precisa de uma outra pessoa para falar assim, olha, o que você está fazendo aí está errado, está estranho. Aqui quem faz isso é minha esposa. Ela fala assim, olha, o que você está fazendo tá estranho. Eu acho que está certo. Ela vai dar. Aí eu falo que estou certo e depois eu penso melhor, falo, realmente está... Melhor ficar calado.
Tá, cara? Então, É, acontece isso, entendeu? Acontece. Então, assim, é importante a pessoa. Então, o que eu deixo de dica para o pessoal aí, para o público de vocês, é justamente fazer essa análise do que vocês têm hoje na empresa. E é muito interessante, sabe? Porque, assim, a evolução de gestão empresarial, ele é um caminho infinito, assim, sabe? Porque quanto mais coisa a gente evolui, mais processo coloca. E um segredo importante que eu vou dar para vocês, assim, o negócio tem que ser simples. Se o negócio é muito complexo, está errado. Está errado. Então, assim, um indício de que vocês estão no caminho errado é se o negócio é super complexo, envolve um monte de gente. O negócio tem que ser... As melhores ideias são simples. A simplicidade, a genialidade permeia a simplicidade, né? Mas, assim, é melhor o feito que o perfeito. Então, é melhor o executor do que o idealizador. Ideia boa tem um monte no mundo, mas quem faz é muito pouco. Então, assim, faça qualquer coisa, comece, haja, comece a fazer isso hoje. Eu vou dar um exemplo vital aqui, Carlos. Essa questão do coronavírus, ela obrigou as empresas a trabalharem em home office, certo? Qual que é a vantagem do home office para os empresários? Home office, a pessoa não chega atrasada, ela trabalha de casa, ela não precisa pagar o vale transporte, às vezes você economiza também no vale alimentação, a empresa deixa de ter esse custo, a pessoa fica mais feliz. Então, assim, o home office é um caminho que é muito bom, é econômico, é bom para a empresa, é bom para o funcionário. É claro que se o funcionário produz igual ao que ele produz na empresa, tem isso também, né? Sim. Infelizmente, o brasileiro é meio complicado no comportamento, mas, de modo geral, se isso funcionar bem, isso é uma coisa que existe há muitos anos. E por que a gente só começou a usar agora? Porque a gente foi obrigado. Foi forçado, exato. Foi forçado. Eu tenho um cliente, o Carlos, sabe o que o cara fez? O cara entregou a sala, devolveu a sala para o locatário, economizou aí 7 mil por mês, 6 mil por mês. São Paulo é muito caro aqui as locações. E botou 100% no home office. Eu tenho um cliente, por exemplo, um cliente grande, que tem... Eu tenho dois. Eu tenho um em Ibirapuera e em Pinheiros. Os caras têm 3 salas. Um aluga as 3 salas, o outro é dono de 3 salas. O que aluga vai devolver as 3 salas, vai alugar um coworking para fazer reunião, botar tudo na nuvem e, trabalha em casa. Um amigo meu de Brasília está fazendo exatamente isso. Está fazendo isso. O outro que é dono de Pinheiros, que é uma contabilidade também, ele é dono de 3 salas. Ele vai alugar 2, ganhar dinheiro com 2, ficar com uma só para receber cliente, reunião e tal, e home office para o povo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que, às vezes, a gente tem que levar um pé na bunda para ir para frente, né? Acontece isso. Então, o coronavírus, infelizmente, é uma tragédia, mas se a gente for pensar do ponto empresarial, ele levou a gente a enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Exato. São coisas positivas, né? Como eu citei agora, tá? Então, assim, é importante a gente estar aberto para essas novidades, para esses processos, porque isso pode trazer para você, para as empresas contábeis, uma economia muito grande. Eu tenho um cliente, por exemplo, tenho vários clientes, que a parte fiscal dele fica em outro estado. Sim. Hoje em dia já está tendo muitas empresas fazendo isso, né? Isso. Então, às vezes, assim, você investir em tecnologia para você melhorar o teu processo gera uma economia. E citando esses casos agora, a economia é imediata, porque você deixa de ter um custo para poder ter um benefício. Tá? Então, você nem precisa esperar muito para fazer isso. Perfeito. Mas eu acho importante vocês fazerem esses cálculos, porque aí vocês conseguem saber o custo de vocês relativos ao seu serviço, ao seu trabalho. Eu acho que esse é o primeiro passo que eu recomendo a vocês a fazerem. Cara, fantástico, sim. Beleza. Quer deixar mais uma mensagem final? Cara, te agradecer demais. Foi show, cara. Não, imagina. É uma honra falar e eu que agradeço a oportunidade. O que eu puder ajudar, eu fico à disposição. Eu vou deixar o meu site aí, o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, pode depois ligar no meu WhatsApp também. Eu fico à disposição, tá? Eu estou aqui para servir. E o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar com o maior prazer.
E se virar cliente, bem, amém. Se não virar, eu fico feliz em ajudar, tá? Porque Perfeito. a gente tem que plantar para colher no futuro. Não dá para... Às vezes as coisas demoram um pouco para germinar. Então, eu acredito nisso. Então, vocês podem contar comigo. O que eu puder fazer, eu vou ajudar vocês, tá bom? Podem entrar em contato. Beleza, bacana demais, meu cara. Muito obrigado. Em nome da RNC, Carlos, obrigado. Dos nossos associados, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua paciência, né? Imagina. Muito obrigado. E precisando da gente também, estamos aqui, tá? Obrigado por tudo. Um abraço. Sucesso a todos aí. Obrigado. Gente, tudo de abraço bom. a todos. Mais uma live da RNC Digital. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.